Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem, enquanto mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando erro outra vez. Estou sempre declarando: quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho e pecador, detalhado de defeitos. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fique aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Vamos proceder à leitura bíblica num um pequeno trecho que se encontra em Romanos 8, 28. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por estarmos mais um dia aqui, Senhor. Muito obrigado por podermos louvar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa semana abençoada que o Senhor nos deu. Em meio a tantos problemas, nós sabemos que o Senhor nos protegeu, que o Senhor guardou as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, que nesse dia nós temos mais um dia de vida completado, Senhor, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, que em meio à nossa imperfeição, o Senhor nos ama desse jeito. Mesmo assim, o Senhor nos ama e quer nos transformar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo os nossos louvores, o nosso momento de adoração, Senhor. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, abençoando a palavra que aqui será, ó Deus, proclamada. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos e temos a certeza que
daqui a um tempo, Senhor, todos nós vamos estar juntos nesse templo e podermos nos abraçar quando tudo isso passar, Senhor. Eu sei que isso vai passar porque o Senhor vai, ó Deus, nos entregar essa bênção, nos entregar a cura, ó Deus, de todo esse problema. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É tudo isso que te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho, o amado Jesus. Amém e amém. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz cantem glória. Cantem glória, cantem glória. Meus queridos, hoje nós encerraremos a nossa minissérie, né, de reflexão a respeito do tema, reflexões a respeito do tema conectados. Então, no primeiro sermão nós abordamos o tema conectados com Deus, no segundo, conectados com os outros irmãos, no domingo passado, o último, conectados com o serviço a Deus, e hoje encerramos com o tema conectados com os de fora. E eu quero nesses 4 sermões dar um panorama a respeito daquilo que nós pensamos sobre igreja, vida cristã, e eu gostaria que você pudesse ter esses 4 sermões como uma unidade. Você poderá assisti-los outra vez, mas eu gostaria que você focasse bem nesses
pontos que nós estamos abordando. Conectados com Deus, conectados com os outros irmãos, conectados com o serviço a Deus e conectados com os de fora. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 14 e 16. Você deve se lembrar que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus nós encontramos o belíssimo Sermão da Montanha, talvez o maior de todos, né? Já pronunciado, pregado por alguém, com os valores do reino. E eu quero ler essa pequena porção, capítulo 5, versículos 14 e 16. Assim nos diz a palavra: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma candeia ou uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Faz exatamente o oposto. Jesus está fazendo uma referência aos valores do Evangelho, à vida da igreja. Ele está falando a uma multidão que queria aprender com ele. Ele está preparando de uma maneira muito especial pessoas para que pudessem propagar a mensagem do Evangelho. Ele intenciona que esta mensagem alcance o mundo inteiro. E ele diz que os seus seguidores e os praticantes do Evangelho são a luz do mundo. São o facho de luz que dará compreensão a um mundo que vive na escuridão das trevas, do pecado, da perdição. Ele diz: vocês são a luz. Vocês são a luz do mundo. É impressionante que ele depois diria: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então nós somos o reflexo da luz de Cristo. Então, quando a nossa luz brilha, brilha a luz de Cristo. A questão é, onde deve ou como deve brilhar essa luz? Como pode ser, de uma maneira muito profunda, a transmissão dessa luz? É impressionante nós observarmos que Jesus foi enfático. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha que a geografia onde Jesus vivia era uma geografia de muitos montes e vales. E Jesus vai então dizer o seguinte: olha, se você constrói uma cidade sobre um monte, essa cidade não pode ser escondida. Por exemplo, uma das cidades de Israel, a cidade de Tiberíades, uma cidade que ela foi construída, né, a partir dos montes, e ela vem descendo e chega até hoje a origem do mar. Mas a verdade é que na concepção de Jesus, uma cidade que é construída no monte, ela não pode ser de maneira nenhuma escondida. Será visível, vista. E é isso que ele quer falar sobre a sua igreja. É isso que ele quer falar sobre a existência. A igreja de Jesus é como uma cidade construída sobre um monte. A igreja de Jesus é como uma candeia que não pode ser colocada debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma mesa. Ela é colocada no alto da parede para ser vista e para dar visibilidade. Então a igreja, ela existe para ser, não só para ser vista,
mas para dar a possibilidade de compreensão da verdade às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Esta é a essência da igreja. Por isso o tema da reflexão de hoje é conectados com os de fora. Nós fomos chamados para conviver com os de fora. Às vezes nós pensamos que o fato de sermos pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, nós fazemos parte de uma igreja, então temos que imediatamente nos isolar. Temos que imediatamente deixar de conviver com aqueles que não professam a nossa fé. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Jesus, ele viveu e conviveu com pecadores. Jesus esteve no meio deles. Jesus não fez do seu ministério um mosteiro. Jesus não foi autor do monasticismo. Esse é um momento na Idade Média onde havia uma percepção de que os santos deveriam se retirar, se enclausurar para que não fossem contaminados com o pecado. Embora pode-se considerar uma preocupação legítima, mas a ação é equivocada. Nós não fomos chamados para o enclausuramento, nós não fomos chamados para estarmos vivendo de uma forma em que não temos contato com aqueles que não professam a nossa fé. Por isso os versículos anteriores, Jesus vai falar, vocês são o sal da terra. E se o sal não serve para salgar, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora, pisado pelos homens. Ou seja, só faz sentido ser sal onde não há sal. Onde é necessária a presença, o tempero, a capacidade do sal de preservação. Assim deve ser a igreja. E é impressionante que, aliás, a palavra monasticismo vem do grego monatios, significa uma pessoa solitária. Pessoas que se enclausuram. Mas, de uma certa forma, isso não tem origem lá na Idade Média, porque se nós formos estudar, né, as comunidades essênias de Qumran, nós vamos ver que eles se enclausuravam. Porque para não terem nenhuma contaminação com o mundo, com o pecado. Há um momento da igreja, e seja ela em qualquer segmento cristão, e também não é uma peculiaridade do cristianismo, que a percepção de se retirar, não é? para uma vida monástica, para um monastério, isso pareceu ser solução para a santidade. Mas nós não fomos chamados para vivermos sem a convivência com os de fora. Jesus, na sua oração pelos seus discípulos, ele diz, Pai, eu peço por eles. Eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Nós fomos separados para uma vida com Cristo, mas nós estamos inseridos. E há um propósito. Nós somos a luz do mundo. Palavras do Senhor Jesus. E essa luz, ela precisa ser vista. Ela não pode ser uma candeia acesa colocada embaixo de uma mesa. Ela não pode ser como uma casa construída no monte e tentar escondê-la. Não faz sentido. Não faz sentido uma igreja que não seja uma porta aberta para os de fora. Não faz sentido uma igreja onde há uma barreira tremenda que não se pode transpor de contato, de convivência, de amizade, de troca de experiências com os diferentes. Isso não é evangelho. Não é a igreja idealizada pelo Senhor Jesus. É impressionante. Se nós olharmos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar no capítulo 4, a partir do versículo 12, Pedro e João estão sendo arguídos pelas autoridades judaicas, pela mensagem que eles pregavam, e Pedro diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aí, versículo 12, e aí eles começam a ver a coragem de Pedro e João e começam a arguí-los até proibi-los de anunciar
esta mensagem. E aí no versículo 18, versículos 18 a 20, a palavra vai dizer assim: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quem tem experiência com Jesus sente desejo e tem o senso de missão de propagar a mensagem. Não há como ficar com essa mensagem maravilhosa, poderosa, somente para si. Não é essa a vontade de Deus. Se nós ainda seguirmos no livro de Atos, lá no capítulo 26, Paulo está fazendo uma apologia da sua fé e da sua postura diante do rei Agripa. E nos versículos 28 e 29 nós encontramos o seguinte diálogo. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. Porém, sem essas algemas, ele estava preso. Então, qual a ideia? Paulo queria que Agripa se tornasse cristão? Sim. Nós somos a igreja de Jesus que querem que as pessoas conheçam Jesus. Nós cremos nessa mensagem como a verdadeira mensagem de salvação. O homem precisa de Deus e o homem só chega a Deus mediante Cristo. E essa mensagem é a luz que não pode ser colocada debaixo de uma mesa. Esta é a mensagem tão maravilhosa que é como uma casa construída sobre um monte que não pode ser escondida. Agora, para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos estar conectados com os de fora. Nós precisamos ter contato com aqueles que não têm Jesus. Nós precisamos manter um relacionamento de amizade com aqueles que não têm Jesus. Nós precisamos saber conversar com eles, lidar com eles. Isso não tem nada a ver com deixar-me contaminar pelo pecado. Pelo contrário, a minha vida é sal. Sal que tempera, sal que preserva, sal que dá o ponto exato. A minha vida é luz, luz que ilumina mentes e vidas que estão em trevas e não sabem que estão em trevas. Então, quando nós pensamos numa igreja de Jesus, nós precisamos pensar numa igreja que esteja conectada com os de fora, que tenha uma visão missionária, que tenha uma visão evangelística, que procure alcançar os que ainda não foram alcançados, que convivam com eles, que se relacionem. Há um livro muito interessante do Dr. David Bledsoe, que ele diz evangelização via relacionamentos. Ele diz assim: evangelizar é a essência da vida de um seguidor de Cristo e da sua igreja. É a essência. Evangelizar é a essência da vida de um seguidor de Cristo e de sua igreja. É impressionante que no DNA da igreja está o relacionamento com os de fora. No DNA da igreja está a convivência com os diferentes, com os que não professam a nossa fé. No DNA da igreja está o desejo tremendo de apresentar-lhes a luz do Evangelho de Cristo Jesus, para que eles sejam, como nos diz o apóstolo Paulo, transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas para isso, não há lugar para enclausuramento, para monasticismo, para grupos fechados, para a impressão de que os santos reunidos, para que continuem sendo santos, eles não podem mais conviver com os de fora. Esta não é a essência do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto, não é a essência da Igreja de Cristo Jesus. Impressionante que lá no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 8, diz assim: bom e justo é o Senhor, por isso
mostra o caminho aos pecadores. Como podemos mostrar o caminho aos pecadores se não estivermos conectados com eles? Se não tivermos uma conectividade por intermédio dos nossos relacionamentos, sejam eles familiares, sociais, profissionais, não importa, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes que não têm Jesus, as pessoas que convivem conosco no trabalho, não importa. Bom e justo é o Senhor, e por isso Ele mostra o caminho aos pecadores. Nós sabemos qual é o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós fomos chamados para que este caminho seja apresentado. Por isso, nós somos a luz do mundo. O rei Davi, depois de ter caído no pecado e estar agora profundamente arrependido, ele faz uma oração. Uma oração muito bem registrada no capítulo 51 do livro de Salmos. No versículo 13, ele vai dizer assim: eu então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Presta atenção nesse detalhe. Davi está fazendo uma oração de confissão de pecado. Talvez você fale assim: quem sou eu para apresentar Jesus? Quem sou eu para falar de perdão? Eu sou um pecador, eu tenho cometido pecado. Quem sou eu para me relacionar com as pessoas que não têm Jesus e dizer a elas que Jesus é o caminho? Veja bem, Davi, na sua oração de arrependimento e confissão, ele não está negando a sua fraqueza, ele não está negando o seu erro, ele está confessando e então dizendo: eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Se nós queremos ver pecadores se voltando para Deus, nós precisamos estar conectados com os de fora. Não há uma outra maneira. Não será pela existência de uma igreja, de um templo, pela beleza de uma liturgia que as pessoas serão conduzidas ao caminho e encontrarão a luz de Cristo. Não, elas verão a luz em nossas vidas. Elas verão brilhar essa luz. E é exatamente por isso que Jesus continua dizendo: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Assim brilha a luz. Como a nossa luz pode brilhar diante dos homens? Não pode ser como uma casa construindo sobre um monte, tentando escondê-la, e nem acendendo uma lamparina, uma candeia e tentar colocar embaixo de uma mesa para abafar a sua luminosidade. Não é assim, tem que brilhar. Então, para brilhar, tem que ser visto, tem que ser propagado, tem que estar num lugar em que possa ser vista a luz. Nós somos a luz de Cristo, a igreja de Cristo Jesus, e nós não podemos, em nenhuma hipótese, perder esse privilégio. Nós não só podemos, como devemos conviver com pecadores. Nós não só podemos, como devemos nos relacionar com pessoas que não professam a nossa fé, para que eles possam ver brilhar em nós a luz de Cristo, e vendo brilhar em nós a luz de Cristo, sendo atraídos para a luz de Cristo, eles possam ver as nossas boas obras e possam glorificar a Deus, ao nosso Deus que está nos céus, ao nosso Pai. É impressionante. Se eu quero ter uma vida conectada com Deus, então eu busco a minha intimidade com Deus. Tendo a minha intimidade com Deus, eu busco o meu relacionamento com os meus irmãos. É a convivência da igreja, é a comunhão da igreja, é a saúde espiritual da igreja. Se eu convivo bem com os meus irmãos, com Deus e com os meus irmãos, eu tenho prazer em servir a Deus na igreja. Então eu coloco os meus dons, os meus talentos, o meu tempo, os meus bens, a minha inteligência, e vou servir a Deus.
para que a igreja de Cristo seja edificada, para que ela cresça, para que ela propague o Evangelho. E se eu estou conectado com o serviço a Deus, eu tenho que ter uma mente, uma visão evangelística. Eu preciso olhar para o mundo, eu preciso fazer brilhar a luz de Cristo, eu preciso ver o mundo em trevas e saber que tenho em mim a luz de Cristo. E então, conviver com as pessoas, amar as pessoas, me relacionar com as pessoas e testemunhar do quão maravilhosa é a vida daqueles que têm Jesus e esta luz de Cristo ser apresentada para que as pessoas em trevas vejam e vejam em nós as nossas boas obras que testemunham que nós temos comunhão com o Pai. Então eles glorifiquem a Deus e possam receber a mesma luz que nós temos. Há muitas formas. Nós temos as nossas células, então temos relacionamento. Nós temos nossos familiares, temos relacionamento. Nós temos os nossos amigos, né, de faculdade, de colégio, de trabalho. Nós temos possibilidades de relacionamento. Nós temos as pessoas que nos visitam, que vêm estar conosco nos cultos, que ainda não conhecem Jesus, e nós precisamos olhar para todas essas pessoas com amor e intencionalmente nos relacionar com elas, não apenas para que elas sejam da nossa igreja, mas para que elas sejam de Cristo Jesus, que elas encontrem Jesus, a luz do mundo. Repito as palavras do autor do livro Evangelização e Relacionamentos, via relacionamentos. Evangelizar é a essência da vida de um seguidor de Cristo e da sua igreja. Qual é a sua forma de evangelizar? Elas não são as mesmas, mas a sua vida, o seu testemunho intencional fará com que pessoas do seu relacionamento possam ver a luz. E a minha oração é que essa seja uma visão que tome conta de toda a igreja, da igreja de Cristo, da nossa igreja. Essa visão de que eu sou um servo de Deus, eu sou a luz, eu tenho em mim esta luz, e esta luz que é Cristo precisa ser propagada, oferecida, apresentada, compartilhada a todas as pessoas. E quando eu estou imbuído dessa visão, unida à minha igreja, aos meus irmãos, nós nos tornamos uma igreja evangelizadora, aberta, pronta para apresentar a luz e receber aqueles que foram atraídos para a luz. Para que, por intermédio do nosso testemunho, da nossa conduta, eles possam glorificar ao Pai, ao nosso Pai que está nos céus. Esta é a essência. E é isso que eu quero deixar para você ao final desses 4 sermões. Nós queremos ser uma igreja conectada com Deus. Nós queremos ser uma igreja conectada com os irmãos. Nós queremos ser uma igreja conectada com o serviço a Deus, com a nossa vida dedicada à obra de Deus. E nós queremos ser uma igreja amiga de pecadores. Amiga de pecadores. Nós queremos ser uma igreja em que as pessoas não fiquem constrangidas em nos encontrar e nem vir até onde estamos. Nós queremos ser uma igreja e que essa igreja não seja vista como uma igreja julgadora. Nós não queremos ser um monastério. Nós queremos ser sal e luz. Sal que tempera e que preserva. Luz que ilumina o caminho daquele que tem estado em trevas.
Essa é a igreja do sonho de Deus. E nós queremos dedicar a nossa vida, o nosso esforço, para que consigamos ser uma igreja assim. Eu quero então, meu amado, terminar, e eu quero convidar você a ser um dos nossos. Primeiro, convidá-lo a buscar intimidade com Deus. Não perca a oportunidade de buscar a Deus em oração, em comunhão, na meditação da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a unir-se a nós nesse relacionamento fraternal entre irmãos em Cristo. Nós somos uma família, nós somos irmãos, portanto não somos perfeitos, mas nós continuamos a ser uma família, nós continuamos a ser irmãos em Cristo e queremos amar uns aos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros e, quando for preciso, suportar uns aos outros, mas continuamos a ser uma família. Nós queremos convidar você para unir-se a nós com a dedicação dos seus dons, com a dedicação dos seus talentos na obra do Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoa, Deus recompensa, Deus nos capacita. Então quero convidar você, se até hoje você tem sido um membro da igreja de braços cruzados, um espectador, que você possa tornar-se juntamente conosco, a ser uma mente, uma pessoa ativa na edificação da igreja de Cristo Jesus, e o Espírito Santo lhe mostrará como fazer isso. E por fim, eu quero convidar você a unir-se a nós na visão evangelística. Nós queremos ganhar a nossa cidade para Cristo, nós queremos alcançar as pessoas, nós queremos amar as pessoas com o amor de Cristo, nós queremos evangelizar. Para isso nós queremos nos relacionar. Nós queremos nos relacionar, nós queremos conversar com as pessoas. Algumas terão uma conversa diferente da nossa, não há problema. Nós é que somos o sal da terra, nós é que somos a luz do mundo, a fim de que, brilhando a nossa luz diante dos homens, tais pessoas venham a glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Meus queridos, eis o desafio para a nossa querida igreja. Uma igreja conectada, coesa, comprometida com o reino, com os valores do reino e com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos capacite para sermos uma igreja assim. Que Deus use nossas vidas, que Deus nos dê a direção e o discernimento do Espírito Santo para sermos uma igreja conectada. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus
Meus irmãos, nós já havíamos falado e repetiremos hoje, estamos preparando o nosso retorno ao culto presencial e o faremos no dia 6 de setembro. No dia 6 de setembro, nós não teremos ainda o culto da manhã. Começaremos com o culto da noite, às 19 horas, e nós iremos passar aos irmãos o protocolo, as recomendações, a forma pela qual você poderá estar conosco. Mas já pode guardar aí na sua agenda o dia 6 de setembro, às 19 horas, o retorno aos cultos presenciais. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para as nossas vidas. Estamos todos nós com muito desejo, desse retorno, pedindo que Deus possa nos guardar, nos proteger e possamos voltar a adorar juntos, na presença do Senhor. Enquanto isso não acontece, não sei se você já fez, mas se não fez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, lá da PIB Pádua, se inscrevendo, acionar lá o sininho para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo lá, para que você seja um dos nossos e seja bem informado e nós possamos ter uma conectividade bem interessante, como igreja. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida nas mãos de Deus, a sua família, eu quero pedir pelo cuidado de Deus para com as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma experiência de culto contigo. Obrigado pelos louvores, obrigado por tua palavra, e principalmente pela certeza da tua presença em nosso meio. Senhor, derrame a tua graça e a tua paz sobre cada casa, sobre cada família, o teu cuidado, a tua proteção. Ministre cura, Deus, aos enfermos. Senhor, em nome de Jesus, que a tua paz inunde os corações e que a absoluta convicção de que tu és Deus se faça presente na mente de todos aqueles que têm estado conosco, buscando o Senhor. Pai, console as famílias enlutadas, socorra os aflitos, tenha misericórdia de nossas vidas, de nossa cidade, do nosso país. Senhor, em nome de Jesus, nós olhamos para Ti e em Ti colocamos a nossa esperança. Muito obrigado por mais uma noite de louvor e de adoração. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém.